Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer. Que livro fantástico! Eu tô adorando aprender com a Joyce Meyer. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, serva do Senhor, serva do Deus Altíssimo. Que maravilha! Já estamos no capítulo 12. Anime-se e seja forte, anime-se e seja forte. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Juízes 20, 22. Deus nos oferece coragem e Satanás nos oferece medo. A escolha é nossa. Fico impactada com a afirmação de que os homens de Israel se animaram, ou seja, criaram coragem. Isso me fez pensar que a coragem está sempre disponível, mas precisamos tomá-la se quisermos que ela nos faça algum bem. Quando escolhemos a coragem, o medo não encontra lugar para fixar residência em nós. Geralmente focamos em tentar nos livrar de um problema, mas creio que deveríamos focar mais em receber a resposta para ele. Escrevi um livro intitulado Crie Bons Hábitos. Livre-se dos maus hábitos. Creio que o ensinamento ali contido é um tanto incomum, porque incentiva as pessoas a desenvolverem bons hábitos que automaticamente as livrarão dos maus. Por exemplo, se eu preciso perder peso e pensar constantemente no que posso comer, isso só irá me fazer querer comer mais comidas ruins. Delícia. Mas se eu focar em todos os alimentos saudáveis que posso comer, então farei escolhas melhores e finalmente perderei peso. Se eu ressaltar as minhas falhas o tempo todo, elas provavelmente aumentarão. Mas se eu considerar como foco principal o quanto Deus já me fez avançar e no quanto já me transformou, então terei confiança de que Ele fará ainda mais e mais. Aquilo em que focamos é o que se desenvolve em nossa vida. Se eu quiser uma foto de Dave, mas apontar a lente da câmera para uma árvore, terei a foto da árvore em vez da foto do meu marido. Concentre suas energias em ser corajoso, em vez de focar em não ter medo. E creio que você descobrirá que está mais ousado e corajoso do que nunca. Pode levar tempo para treinar a mente para pensar de forma diferente, mas no final valerá a pena. E não traga derrota sobre si. Não traga derrota sobre si mesmo, concentrando esforços em fazer a coisa errada, que nunca o levará ao resultado certo. Brigar com medo irá fortalecê-lo, em vez de ajudá-lo a livrar-se dele. A melhor coisa a fazer é confrontá-lo com coragem e fazer o que o medo lhe diz para não fazer. Não ore apenas para que o medo desapareça. Ore para que Deus encha você de coragem, ousadia e confiança. Nosso modo de pensar errado geralmente nos derrota, e o modo de pensar errado pode nos derrotar. Pensar corretamente pode nos ajudar. Romanos 12, 2. Indica que nunca teremos a boa vida que Deus tem para nós se nossa mente não for completamente renovada pela palavra de Deus. Nos primeiros anos da minha caminhada com Deus, eu empregava muito tempo e esforço tentando conseguir coisas que Deus já havia me dado. Eu apenas não sabia naquela época que elas já pertenciam a mim por causa do meu relacionamento com Cristo. Ele as deu gratuitamente pela sua graça. Mas como eu não entendia, continuava tentando receber o que já era meu.
Eu tentava conquistar o amor de Deus, mas Ele me amou enquanto eu ainda estava em pecado. Ver Romanos 5:8. Eu tentava me consertar com Deus fazendo tudo certo, mas todos os dias me decepcionava comigo mesmo, porque por mais que agisse corretamente, sempre fazia algo errado. Finalmente aprendi que eu só havia sido justificada diante de Deus porque Jesus levou meu pecado e me tornou justiça de Deus. Ver 2 Coríntios 5:21. Aprendi inúmeras outras lições que me libertaram de tentar receber o que eu já tinha. Deus comissionou Josué para liderar os israelitas na travessia do Rio Jordão até a terra prometida. Em Josué 1:9, ele disse a seu servo: "Sê forte e corajoso, não temas." Observe que Deus disse primeiro: "Sê forte e corajoso", e depois: "Não temas." Creio que podemos sentir medo e coragem ao mesmo tempo, e o que for mais forte nos governará. Tenho certeza de que Esther sentiu medo quando Deus a chamou para salvar o seu povo, pedindo ao rei que a ajudasse. Mas ela jejuou e orou e acabou tendo coragem para fazer o que Deus lhe pedira. Ver Esther 4:16, 5:3. Sua coragem foi maior do que o seu medo, e sentimos o medo porque podem nunca desaparecer completamente, mas se buscarmos a Deus regularmente para receber ousadia, seremos sempre fortes o bastante para fazer tudo o que precisamos. Nós simplesmente agiremos, mesmo com medo. A coragem confronta o medo e segue em frente. Encorajamento. Parece que para ter coragem, muitas vezes precisamos de uma boa dose de encorajamento. Moisés havia dito a Josué as mesmas palavras que Deus disse a ele mais tarde, por isso creio que ele precisou ouvi-las mais uma vez. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Moisés encorajou Josué. Pouco tempo depois, Deus também levantou o ânimo de Josué. Satanás quer nos desencorajar. Em outras palavras, ele quer bloquear ou impedir a coragem que Deus tem para nós. Deus não nos criou para ter medo, nem nos dá espírito de medo. Ao contrário, ele nos dá ousadia, fé, coragem e confiança. Mas cabe a nós usá-las. Quanto mais usarmos o que Deus nos deu, mais fortes essas coisas se tornam. Josué teve de ser ousado e corajoso. Muitas e muitas vezes, enquanto conduzia o povo pela terra prometida, porque em todos os lugares onde iam, eles tinham de vencer inimigos para tomar posse da terra. Você pode sentir que está continuamente enfrentando um problema atrás do outro, mas também deve estar ciente do fato de que Deus está com você e sempre o conduzirá à vitória, se você o seguir. Estou certa de que você pode se sentir como se não houvesse solução para os seus problemas, mas Deus sabe que há e sabe exatamente quando ela se manifestará. Você é filho de Deus e é precioso para Ele. Paulo nos ensinou que não recebemos espírito de escravidão para nos colocar cativos do medo, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, Romanos 8:15. A palavra em aramaico Abba denota intimidade e equivale à palavra papai. Nós nos aproximamos de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, Efésios 2:13. E somos co-herdeiros com Jesus, com Ele. Deus nos adotou e nos deu plenos direitos como seus filhos e filhas. Ver Romanos 8:15 e 17. 2 Coríntios 6:18. E em vez de focar em todas as coisas ruins que podemos temer, vamos focar
em quem o nosso Pai é e nos lembrar que com Ele ao nosso lado não há nada a temer. Creio que Deus deu a cada um de nós o ministério do encorajamento. O Espírito Santo é um encorajador. Ele vive em nós para nos auxiliar e dar ânimo, desejando operar através de cada um de nós para encorajar outros. Vamos ajudar as pessoas a acreditar que elas podem fazer tudo através de Cristo, em vez de nos unirmos a Satanás para desanimá-las. Ninguém permitiria voluntariamente que Satanás operasse através da sua vida, mas ele faz isso muitas vezes. Ele coloca pensamentos, imaginações e atitudes em nossa mente sobre as capacidades e decisões das pessoas e, a não ser que sejamos completamente comprometidos em nunca desencorajar ninguém, expressaremos esses pensamentos e nunca perceberemos que o diabo está nos usando dessa forma. Nossas palavras têm poder. Provérbios 18, 21 nos diz que elas têm o poder de vida e de morte, por isso devemos optar por dizer somente palavras que transmitem vida. Quando entrei para o ministério, muitas pessoas me desencorajaram e me disseram que eu não podia e não devia fazer isso, mas Deus me deu coragem. Ele falou comigo pessoalmente e colocou algumas pessoas em minha vida que me apoiaram. Elas estavam ao meu lado e queriam me ver ter êxito, e o suporte delas foi uma grande fonte de motivação para mim. Foi isso que me manteve seguindo em frente em tempos difíceis, quando parecia que aqueles que haviam me desencorajado estavam certos. O encorajamento é um ministério muito importante no qual devemos nos engajar com frequência. Levantar o moral de outras pessoas é algo natural para alguns, mas não para todo mundo. E aqueles que entre nós têm uma inclinação natural para isso, devem encorajar os outros deliberadamente. Meu primeiro impulso seria ver o que há de errado com determinada pessoa ou coisa, mas Deus me ensinou que meu primeiro impulso geralmente vem da minha carne. Portanto, preciso me certificar de que meus impulsos estejam de acordo com a palavra, antes de agir com base neles. O apóstolo Paulo incluiu instruções sobre o encorajamento em muitos dos seus ensinos. Este é um dos meus favoritos. Exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5:4. Há momentos em que precisamos admoestar, advertir ou repreender outros, mas também devemos encorajar os covardes e medrosos, os fracos. Ver Isaías 35, 3, 4. É impressionante observar quanta força podemos adquirir a partir do encorajamento que recebemos na hora certa. Há não muito tempo, alguém me enviou um texto que dizia simplesmente: Deus quer que você seja encorajado de que está no lugar certo e na hora certa. Ao longo dos dias que se seguiram, eu reli aquele texto diversas vezes. Recentemente havíamos feito algumas mudanças no meu cronograma e essas palavras tranquilizadoras me deram força para acreditar que tínhamos acertado em nossas decisões. Ter essa confirmação de que eu estava bem onde deveria estar foi consolador e me deu confiança. Podemos pensar em alguma coisa que deveríamos dizer a outra pessoa e que pareça muito normal para nós, mas não poderia ser quase milagrosa para ela. Uma coisa é certa, você nunca estará fazendo a coisa errada quando encorajar sinceramente outras pessoas. Medite e declare. A palavra de Deus nos instruiu a meditar nela.
Assim como temos de mastigar bem a comida para liberar a nutrição que ela contém, precisamos meditar na palavra de Deus para extrair o máximo de seu conteúdo. Meditar significa simplesmente remoer sem parar em sua mente ou pensar em alguma coisa com frequência. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Deus deu esta instrução a Josué. E aos israelitas, quando eles se preparavam para entrar na terra prometida, ele estava lhes recomendando que declarassem a sua palavra com a boca e que pensassem nela. Fazer isso lhes daria a capacidade de serem obedientes às Escrituras. Não passe correndo por esta verdade tão importante. Meditar na palavra de Deus e declará-la é uma das coisas mais importantes que você pode fazer e, no final das contas, o ajudará mais do que você pode imaginar. Eis um exemplo de algo que você pode declarar e pensar todos os dias. Eu sou filho de Deus, Ele me ama. Ele está sempre comigo, portanto não temerei. Posso fazer todas essas coisas através de Cristo, que é a minha força. Quando me sinto fraco, Ele me encoraja a continuar prosseguindo. Sou ousado, corajoso e confiante em Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Esta declaração é composta de trechos diferentes de versículos e é uma maneira eficaz de meditar na palavra de Deus. Se você a repetir 2 vezes por dia durante 30 dias, descobrirá que estará se sentindo muito melhor consigo mesmo e com as suas habilidades. Marcos 4:24 nos ensina a tomar cuidado com o que ouvimos e diz que à medida da reflexão e do estudo que dedicamos à verdade que ouvimos é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para nós. Em outras palavras, quanto mais declaramos e meditamos na palavra que ouvimos ou lemos, mais ela significará para nós e mais produzirá bons frutos em nossa vida. Só porque ouvimos alguma coisa não significa que a aprendemos. Dar ouvidos e ter conhecimento são 2 coisas diferentes. Alguém pode ir à igreja todos os domingos por 10 anos, mas embora tenha ouvido a palavra repetidamente, ainda vive como se não conhecesse nada sobre ela. Isso provavelmente acontece pelo fato de essa pessoa ter recebido uma informação que nunca se tornou revelação para ela através da reflexão e do estudo posterior. Os pastores não podem nos ajudar a nos tornarmos espiritualmente fortes, a não ser que cooperemos e façamos a nossa parte. Você pode começar anotando a referência bíblica para cada versículo que ouvir quando alguém estiver ensinando a palavra de Deus. Então, em seu tempo de estudo, pode procurar cada uma delas, lê-la em voz alta e pensar no que realmente significam para você pessoalmente. Algumas pessoas pensam que tudo o que precisam fazer é ir à igreja, mas ficar sentadas ali nunca fará delas cristãos fortes. Assim como permanecer dentro de uma garagem não fará delas um carro. Toda vez que você medita sobre ser corajoso, está derrotando o medo. Quero lembrar-lhe novamente de não apenas orar para que Deus liberte você do medo, mas lhe dê uma coragem e uma confiança incríveis. A coragem corre risco. A coragem é corajosa, o que significa que ela se arrisca e tenta fazer algumas coisas em vez de ficar sentado ociosamente sem fazer nada.
Costumamos dizer, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Mas, e se formos nós aqueles que precisam fazer alguma coisa? Não fazer nada, não produz nada. Há momentos em que nos deparamos com uma linha fina entre ser corajoso e ser tolo. Portanto, use a sabedoria, mas não recue com medo. Não tenha medo de se arriscar. Não, você precisa se levantar e descobrir que pode fazer alguma coisa ou não. Não permita que o medo do fracasso o impeça de tentar. Creio que há situações em que pensamos por tempo demais em alguma coisa que sentimos que devemos fazer e nos convencemos a não tomar uma atitude antes mesmo de tentar. Pedro pediu a Jesus que dissesse a ele para sair do barco e andar sobre as águas. Então ele saiu do barco e andou sobre as águas com Jesus por um breve período, mas começou a olhar para a tempestade e a pensar nela e começou a afundar. Ver Mateus 14, 28, 31. Foi quase como se ele tivesse dado um salto de fé quando Jesus disse, vem, mas então começou a pensar no que estava fazendo. E isso abriu a porta para o medo de derrotá-lo. Eu funciono mais por instinto do que por pensar em excesso. Naturalmente penso nas coisas antes de realizá-las, mas se sentir em meu coração que posso fazer alguma coisa e que Deus quer que eu faça, entro em ação rapidamente, porque sei que o diabo fará tudo o que puder para impedir de fazer qualquer coisa, que seja boa ou útil. Admito que houve vezes em que eu deveria ter pensado um pouco melhor em algumas coisas e que fazer isso teria me poupado de problemas. Mas ser uma pessoa de ação produziu muito mais benefícios do que problemas em minha vida. Às vezes peço conselhos ou verifico a opinião de outra pessoa acerca do que vou fazer, mas não sou do tipo que precisa que várias pessoas me aprovem antes de agir. Às vezes, quando ouvimos opiniões demais, acabamos ficando confusos, pois na maior parte do tempo cada pessoa com quem falamos tem uma opinião diferente. Entendo que somos diferentes uns dos outros e talvez você não goste de mim. Talvez você precise de mais tempo para pensar. E nesse caso, tudo bem. Mas eu o encorajo a não pensar no que poderia dar errado, a ponto de se convencer a não fazer o que você acha que deve. Deus costuma nos conduzir por meio da sua palavra, ou por discernimento. A direção do Espírito Santo, o discernimento é uma certeza profunda que às vezes pode entrar em conflito com o nosso medo de pensar natural. Houve muitas vezes em que, sem nenhuma razão aparente, tive uma forte sensação de que alguém que estava trabalhando conosco acabaria se tornando um problema. Mas fazendo um esforço para não ser julgadora ou desconfiada, mantive essa pessoa na equipe. Como era de se esperar, ela acabou causando problemas, provocando contendas ou, em ocasião, roubando o ministério. É muito mais sábio confiar em seu coração, em seu espírito, do que confiar em seus sentimentos ou pensamentos naturais. Você já fez uma pergunta a alguém que rapidamente respondeu, bem, na minha cabeça eu acho que. E então essa pessoa lhe disse o que pensava? Francamente, o último lugar de onde devemos ouvir conselhos é da nossa cabeça ou da cabeça de qualquer um. Queremos a resposta correta, o que geralmente requer ir um pouco mais fundo. Ao encerrarmos este capítulo, deixe-me lembrar-lhe mais uma vez de que a coragem é mais forte do que o medo. A resposta para o medo é sempre a mesma. Seja forte e corajoso, porque Deus é com você. Talvez toda vez que enfrentamos nossos medos, adquirimos força, coragem e confiança enquanto agimos. Theodore Roosevelt. Vencendo a insegurança. Tenho medo de estar vulnerável. É um pouco irônico ser franco acerca da vulnerabilidade, não é mesmo?
Admitir o medo não é problema. O desafio são aqueles momentos nos quais realmente preciso ser vulnerável. As fobias típicas, como cobras, aranhas, baratas, afogamento e altura, não fazem parte da minha lista. Não fui uma garota tímida, muito pelo contrário. Sou extrovertida, muito conversadeira e independente. E gosto de aventuras. Venho de uma família de 8 irmãos, todos extremamente otimistas. Nas circunstâncias certas, interrompo a conversa com ousadia e estou disposta a discutir praticamente tudo de forma sincera e detalhada. O que me faz respirar com ansiedade e me contorcer na cadeira são as questões do coração, como amor, confiança, intimidade e relacionamentos mais profundos, onde meus problemas, meus erros passados, minhas falhas de caráter e meus fracassos são expostos. Inseguranças e emoções antigas desequilibradas começam a vir à tona dentro de mim. Então começo a reagir a elas fisicamente. Meus batimentos cardíacos aceleram, eu me inquieto mais do que o normal. Fico um pouco enjoada e até os pelos da minha nuca se arrepiam. Então minha mente começa a acelerar, fico tentando descobrir se revelei demais de mim mesma. Penso que já compartilhei e me pergunto se isso deveria ter sido mantido em segredo. Posso confiar que fui recebida respeitosamente e que sem rejeição. Isso é tudo o que outra pessoa verá quando olhar para mim de agora em diante. Após esses problemas, decido me afastar, porque percebo que minha vulnerabilidade me deixou sem defesa, caso a outra pessoa possa querer me atacar ou me ferir de alguma maneira. O mais engraçado é que tenho a tendência de me aproximar de pessoas que são muito transparentes. Admiro como elas podem admitir seus objetivos, fracassos e seus corações partidos, como suas fraquezas as venceram, mais uma vez anunciando suas imperfeições aos olhos de todos. Observo, impressionada, como elas não têm qualquer senso de cometimento. Sinto-me especial e digna de confiança. Quando uma amiga compartilha comigo algo particular, tenho uma sensação de alegria e honra por estar ali para esta pessoa. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Apocalipse 12:11. A palavra de Deus é poder, é cura. A palavra traz segurança e confiança acima do medo. Escolho a palavra de Deus. Eu enfrentarei com coragem de Deus e serei vulnerável, mesmo quando estiver com medo. Otto.